Gente, a live hoje é sobre o não, né? E é uma das maiores dificuldades que os pais têm, né? Porque a criança, ela não sabe lidar com o não e o que é totalmente normal, tá? É... O Caio respondeu sua pergunta. Bem, tá aqui do lado. Ó, que lindo. Manda um beijo pro Caio e diz ele que eu tô com saudade. Caio, tia tá com saudade de você. Né? Então, assim, o não é um dos maiores desafios. Oi, Vanessa. Oi, Jonathan. É um dos maiores desafios que a gente tem, né, na maternidade, porque a criança realmente, ainda mais dependendo da idade, né, quando ela é muito pequenininha, principalmente com menos de 3 anos, assim, né, ela tem realmente a dificuldade de entender o não, tá? E isso vem muito de alguns motivos, tá? O primeiro grande motivo é porque ela não está preparada para lidar com frustração. Um segundo grande motivo é porque a criança ela tem uma capacidade inata de explorar, né? Principalmente quando ela é muito pequenininha. Então ela vai querer fazer várias e várias coisas dentro de casa, por exemplo, né? Arrastar o sofá, arrastar a cadeira, né? Pegar o controle remoto. Tô dando exemplos assim, né, de que muitas crianças gostam de fazer. E elas fazem isso por um motivo, tá, gente? Que eu vou falar um pouquinho depois. Um outro fator é de que desde que bebezinho, né? Porque o bebezinho é muito fofinho, então ele não entende a importância do não, porque a gente fica, não pode, ou então quando o bebê faz alguma coisa que é errado, a gente ri, né, a gente fica, ai que bonitinho, né, então isso para criança é meio confuso, né, então existem esses fatores aí da criança não conseguir entender o não, né, a questão do desenvolvimento cerebral, a questão da capacidade dela de explorar o ambiente, a questão dela não saber lidar com a frustração e também da gente adulto que quando é bebezinho a gente acaba mimando muito o bebê, né, por ele ser muito fofinho, por ele ser muito incapaz, né, que é o que o adulto acaba achando, e isso faz com que a gente acabe não corrigindo o bebê desde que ele nasce, tá? Então, esses são alguns dos motivos da criança não conseguir aceitar o não. Olá, pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos. A live é sobre o não, né? Como fazer meu filho entender o não. Coloquem suas dúvidas, suas perguntas, tá? Se vocês têm casos em casa, podem compartilhar aqui com a gente, tá? Então, o que acontece? Primeiro, né? A primeira infância, que é do 0 aos 3 anos de idade, o índice de desenvolvimento cerebral da criança é muito maior do que em toda a vida dela, tá? Então, assim, o cérebro se desenvolve absurdamente nesses 3 primeiros anos de vida. E por isso a criança, ela tem muita energia, ela quer explorar, ela aprende observando, né? Ela imita muitos adultos, né? Então as crianças, por exemplo, elas vão vestir o sapato da mãe, elas vão querer passar maquiagem, elas vão querer pegar a bolsa da mãe, elas vão querer ajudar, por exemplo, a varrer a casa, né? Porque a criança, ela, além dela estar nessa fase de desenvolvimento e ela querer explorar, ela também ela necessita fazer parte do mundo adulto para se sentir aceita, tá? Então ela começa no dia a dia a imitar as atividades que os adultos fazem para que assim ela possa se sentir fazendo parte, tá? Então vamos lá. Tem muitas pessoas que falam, ai Bruno, eu falo um não e meu filho não responde. Ele não entende o não, eu converso com ele, mas ele não entende o não, ele se joga no chão, ele faz birra, né? Ele começa a gritar. Então, assim, gente, é importante, desde pequenininho, a gente trabalhar algumas questões na criança, principalmente em relação ao não, tá? O não vem muito da segurança da criança, o não vem muito da autonomia da criança, que o adulto acaba tirando, e não é por maldade, não, tá? Mas muitas vezes a gente tira a autonomia da criança pela pressa do dia a dia. Então, por exemplo, se a criança tá aprendendo a amarrar o sapato e a gente precisa sair correndo, a gente vai lá, deixa que eu amarro porque você tá muito devagar.
né? A criança tá demorando a comer, porque ela tá no desenvolvimento, ela tá no aprendizado ali, motor, inclusive, de pegar a comidinha e levar a comidinha na boca. E aí a mãe fica nervosa porque a hora tá passando e ela tem outras coisas para fazer e ela pega e vai dando a comida na boca da criança. Isso são exemplos, mas assim, se a gente for parar e pensar no dia a dia, né, a gente faz isso o tempo todo com a criança. Então, ela não pode brincar com determinado brinquedo. A gente tira da mão dela e a gente não dá outra solução para a criança, né? A gente simplesmente tira, isso não pode, ponto e acabou. E isso é ruim, né, gente? Por quê? Imagine, a gente adulto, a gente não gosta quando uma pessoa vira e fala, ah, não pode isso, ah, não quero fazer isso. E aí você vira, tá, por quê? Ah, porque não quero, ponto. Entendeu? Ah, você não vai ser promovido no trabalho. Ah, não, por quê? Porque não, ponto e acabou. Vocês gostam disso? Não, né? Vocês gostam de uma explicação, vocês gostam de que as pessoas também mostrem outras soluções para vocês. E assim também é com a criança. Então, quando vocês forem falar um não com a criança, é importante vocês já virem com escolhas limitadas para ela escolher, tá? Não adianta só você falar um não, ponto e acabou, tá? Isso não é justo com a criança, isso não é justo com você, adulto também, né? Então, quando a gente aprende a entender e a respeitar a criança, a gente aprende a se entender e a se respeitar também, tá? Então, por exemplo, a criança tá brincando com quer pegar um vaso que tá em cima do rack, né? Ou então em cima da mesa. É um vaso de vidro que se cair no chão, ela pode quebrar, né? Ok. Olha, não pode brincar com vaso de vidro. Então você já vem com duas soluções, né? Também não venham com muitas porque a criança vai ficar confusa. Então venham com duas soluções para ela. O vaso não pode, tá? Você tem essa e essa opção. Qual você quer? Quando a gente trabalha isso na criança, o que você quer, você está ensinando a criança a buscar outras soluções e, além disso, você está ensinando autonomia para a criança, tá? Porque quando a criança, ainda mais chegando perto dos 2 anos, que é uma fase muito importante do desenvolvimento, que vai começar o desmame, que vai começar o desfraude e que é uma fase muito importante de desenvolvimento psicológico da criança, onde ela começa a entender que ela é ela. A criança começa a se olhar no espelho e ela percebe, eu sou eu não sou uma outra criança. Tá? Então, quando a gente desenvolve a autonomia da criança, a criança ela começa a se sentir mais segura, tá? E assim, meu filho faz aquela birra interminável, ele se joga no chão, ele bate, ele morde, ele bate com a cabeça na parede, né? Eu atendo crianças que batem com a cabeça na parede, né? Então assim, gente, isso é uma birra fora do normal. A criança fazer birra, tá? E vocês irem mostrando com paciência e gentileza que isso não é legal e que ela tem outras opções além daquilo que ela quer no momento, tá? Ela vai amadurecendo e ela vai entendendo. Agora, a criança que ela se joga drasticamente no chão, que ela se machuca, que ela bate o outro, tem outras questões aí envolvidas e é que essa criança precisa de acolhimento, essa criança precisa de escuta, tá? Porque se a criança ela for, desde pequena, sendo trabalhada nessa questão de segurança, de autonomia e até um pouco de liberdade, que eu vou falar sobre isso mais à frente, ela vai se sentindo melhor. Então as crises de birra vão diminuindo, tá? Então quando a gente... Outra coisa, né? Regras e limites. A criança precisa de regras e limites, senão ela fica perdida, tá? Perdida mesmo. Ela precisa de orientação. Então vamos lá, gente. Voltando. A criança quer brincar com o vaso que tá em cima da mesa e esse vaso é de vidro. Primeira coisa, gente. O que vocês precisam observar no ambiente que a criança não pode brincar? Retirem. Eu sou contra, a criança tem que aprender a não mexer onde ela... Não, gente, desculpem, tá? Eu sou a favor de que a criança tem que explorar. Ela precisa explorar. Isso faz parte do desenvolvimento dela, inclusive do desenvolvimento cognitivo, de inteligência dela, tá? Ela vai olhar para um determinado objeto e ela vai imaginar 200 mil coisas que ela pode fazer no objeto. E outra coisa, essa parte é fundamental para o desenvolvimento, além da inteligência, da criatividade da criança, que é um dos maiores momentos da nossa vida onde a criatividade é desenvolvida, é nessa primeira infância, tá? Então, assim, é o adulto olhar,
É o adulto perceber, esse vaso não tem que estar aqui. Entendeu? Ou coloca, eu vejo mães que colocam um cercadinho ali no REC para a criança não ultrapassar, tá? Mas é importante não é ensinar a criança a não mexer, ela tem que mexer, ela tem que explorar o ambiente, tá? É assim que ela se desenvolve mais, é assim que ela se sente segura. Então, por exemplo, acontece isso frequentemente. A criança vem, pega um copo e vem carregando o copo. O que a mãe faz, né, nesse primeiro momento? Ai, meu Deus, você vai derrubar o suco no chão, por exemplo, né? Devagar, porque você vai derrubar. Ela vem toda feliz, sabe? Pegando o copo e indo na sua direção com um copo cheio de água, como se fosse assim, eu consigo carregar para você, né? E isso para a criança é muito importante, gente. Esse ato que a criança faz é de extrema dificuldade para ela. Aprender a andar, por exemplo, é de extrema dificuldade para a criança, tá? Aprender a ficar em pé, a se equilibrar é muito difícil, né? E quando ela é embarreirada nessa agressividade, né? Ou por causa de medo da criança derrubar o suco no chão, você tá podando a sua criança. Então, se ela derrubar o suco no chão, tudo bem. Não tem problema, tá? Você vai lá junto com ela. Olha, se derrubou o suquinho no chão, agora a gente vai limpar juntos, tá? E limpem o chão juntos, entendeu? Uma jarra de vidro, substituir por uma jarra de plástico, né? Porque para a criança isso é importante. Então, quando a gente entra no mundo da criança e a gente deixa ela explorar esse mundo, tá? Ela E sem essa neurose, né, que o adulto tem, vai quebrar aquilo, vai quebrar assado, ela vai se machucar. Ai, meu Deus, meu filho tá descendo do sofá, tá se jogando do sofá. Coloca o tapetinho no chão, entendeu? Porque esses movimentos motores para criança é importante. E aí o que acontece? Que aumento da birra quando se diz o não. Porque tudo vira não para a criança. A criança hoje, ela tá crescendo num ambiente em que tudo é não. Entendeu? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer assado, não pode fazer não sei o que. Tudo é não para criança. Gente, imagine um pequeno ser, né? Que é a criança que ela tá borbulhando, né? De intenções de explorar, borbulhando de intenções de aprender, sabe? De se desenvolver. E o adulto fica toda hora ali podando. Não pode, não pode, não pode, não pode e não pode. É claro que nem tudo ela vai poder. E é aí que vem a questão de ajudar a criança a achar soluções, tá? Então, você não pode pegar esse vaso de flor, tá? Mas a gente pode pegar esse vaso aqui e colocar uma flor dentro. O que você acha? Ou a gente pode pegar aquele caminhão ali do corpo de bombeiros, entendeu? E levar aquele copinho de plástico. O que você acha? E pede para a criança escolher o que você quer. É isso ou aquilo. A criança que cisma em colocar o dedo na tomada, por exemplo, não adianta só você falar um não. Você vai ter que pegar a criança e tirar a todo momento dali. Não pode, vem cá, vamos brincar com isso ou com aquilo. Não pode, vem cá, vamos brincar com isso ou com aquilo, tá? Porque só palavras com a criança não adianta. A criança nessa idade, principalmente, ela é muito ação, tá? Então você precisa mostrar a ela que não pode. Então, se ela tá botando o dedo na tomada, por exemplo, você vai dizer o não, né? Compatível com sua expressão corporal, com o tom da sua voz, e você vai agir. Você vai pegar ela e vai tirar de frente da tomada. E você vai repetir isso algumas vezes, mas uma hora ela vai entender. Ali eu não posso, tá? Porque toda vez que eu chego perto, minha mãe me tira. Toda vez que eu chego perto, minha mãe me tira, tá? Crianças maiores, de 4 anos, 5 anos pra cima, gente, é importante manter, além da gentileza, né, manter muito a questão da firmeza, tá? Não pode isso, ponto e acabou. Você quer escolher o quê? E aí já é importante tentar deixar a criança escolher alguma outra solução, tá? Então, por exemplo, você não pode ir pra piscina agora. O que você quer fazer? Se a criança tem essa dificuldade, vai começando dando escolhas para ela. Olha, na piscina não pode. Mas eu quero a piscina, porque eu quero ir para a piscina. A piscina agora não tem condições.
né? A gente pode brincar juntos lá de quebra-cabeça, por exemplo, ou a gente pode jogar futebol ali, por exemplo. O que você quer é sempre dar a opção para a criança, tá? Para ela escolher, para ela aprender a escolher, tá? Porque assim você vai desenvolver a autonomia da criança. Por que acontece? O que eu vejo acontecer? Os pais tomarem decisão por tudo pela criança. Aí quando a criança fica maior, com uns 8, 9 anos ou até adolescente, aí o pai vem reclamar pra mim. Porque não faz nada. Entendeu? A criança não faz nada. Tudo eu tenho que ficar mandando fazer. Ou então tudo eu tenho que fazer porque senão ela não faz. Por quê? Por causa desse período em que os pais não trabalham a autonomia da criança, tá? Então, por isso que é melhor, desde cedo, trabalhar a questão da autonomia. Você tem que fazer. Ou você não pode fazer isso. Isso não tem como você fazer. E outra coisa, gente, deem escolhas para a criança que sejam viáveis. Prometam coisas a elas que vocês possam cumprir. Então, por exemplo, a criança está chorando, abrindo o berreiro porque não quer sair junto com vocês. Aí tem pai que vira assim, você não quer, então você vai ficar em casa, você vai ficar em casa. E quando tem irmão, é pior ainda, seu irmão vai e você não vai. Existe a possibilidade da criança ficar em casa sozinha? Então não ameacem a criança, primeiro que eu já acho que ameaçar não é legal. Então não ameacem a criança com coisas que vocês não vão fazer, tá? Então o que seria nesse caso a solução? Você ficar em casa não é possível. Não existe essa opção. Ou você tem duas opções. Ou você vai chorando, porque sim, a criança pode e deve chorar, tá? Ou você pode ir cantando uma música com a mamãe no carro, por exemplo, tá? Tô dando aqui exemplos. Mas, gente, a criança, ela pode chorar. Às vezes a gente adulto, a gente quer chorar para poder aliviar, e isso também é importante para a criança. Então, às vezes ela precisa chorar, ela precisa ficar no cantinho dela chorando para ela se reenergizar, para ela se reequilibrar, e tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. A criança, ela tem o direito de chorar, tá? Ela só não pode bater, ela só não pode ficar gritando o tempo todo, ela não pode ficar chorando o tempo todo, aí realmente tem alguma coisa errada. Agora, se ela chorar por um determinado período, tudo bem, ela ficou triste, ela ficou revoltada, ela ficou frustrada, ela tem o direito disso. E o adulto é importante nomear. Você tá com raiva, por isso que você tá chorando, né? Você tá triste, você tá frustrada, por isso que você tá chorando, tá? Então, isso é muito importante, gente. Você poderia dar opções de castigos efetivos para a criança? Ainda bem que você colocou entre aspas, tá, Evelyn? Porque, assim, eu sou totalmente contra castigo. Ainda mais com crianças pequenas, tá? Porque o castigo não surte efeito. Por vários motivos. Porque a criança, ainda mais quando ela é pequena, ela não tem a capacidade de pensar, de refletir sobre o que ela fez. Então, normalmente, quando você pergunta a ela sobre o que ela fez, ela vai repetir o que você falou pra ela. Não porque ela ficou sentada no cantinho do pensamento. Ela ficou sentada no cantinho do pensamento e ela pensou, eu tô de castigo por causa disso, o que eu fiz foi feio. Não, tá? Ela vai repetir exatamente o que você falou pra ela. O que pode ser efetivo pra criança é você deixar ela se acalmar e você mostrar pra ela, olha, isso que você fez não foi legal. Se a criança, por exemplo, te bateu, te machucou e ficou a marca, você mostra, olha aqui, você mordeu a mamãe e ficou a marca na mamãe. Então, o que nós vamos fazer para poder recuperar isso, né? E aí a criança pode pedir desculpas, ou então, olha, você vai ficar sem brincar, tá? Porque não pode ter esse tipo de comportamento. Agora, deixar a criança no cantinho do pensamento, isso não funciona. Gente, o melhor aprendizado que tem para criança é ela reparar o erro dela, tá? Aliás, para qualquer ser humano, é reparar o erro. Então, por exemplo, pintou toda a parede. Falou 200 mil vezes que não podia pintar a parede. A criança foi lá e pintou a parede. Qual vai ser o maior aprendizado dela? Limpar a parede. É claro que dependendo da idade, ela não vai conseguir fazer sozinha, ela vai precisar da sua ajuda, tá? Mas o maior aprendizado dela vai ser limpar a parede. Um adolescente, por exemplo, que sai pichando muro, que sai quebrando coisas na rua, o maior aprendizado dele
Não vai ser ele ficar de castigo em casa. Não vai ser a mãe impedir ele de sair. O maior aprendizado vai ser ele ir lá e limpar tudo que ele fez, reparar tudo que ele fez, pegar a mesada dele e pagar pelo conserto do que ele fez, tá? Esse é o maior aprendizado. E quando a criança nunca pede desculpas? Isso daí tem muito mais a ver com os pais do que com a criança em si. É questão de ensinar. Pede desculpas. E às vezes, gente, existem outras formas de ensinar a pedir desculpas, tá? Não necessariamente falando, tá? Mas pode fazer um desenho de desculpas, né? Pode fazer um carinho de desculpas, pode dar um beijo de desculpas, tá? Mas a palavra em si, me desculpa, ela pode ser transformada em outras coisas também. Então, por exemplo, o seu filho bateu no amiguinho da escola. Vamos fazer uma cartinha de desculpas para ele, entendeu? Isso também ajuda a criança, tá? Porque a criança, ela tem dificuldade de falar os sentimentos. Aliás, ela nem sabe que sentimento é, né? Dependendo da idade. Então, talvez ela nem saiba o que é pedir desculpas, tá? Então, é o que eu falei, precisa de uma ação junto para a criança entender o que é pedir desculpas, tá? Não adianta só falar, pede desculpas. Ela não vai entender o significado disso. É importante ter uma ação, tá? Gente, podem fazer perguntas. Deixa eu ver se mais alguém aqui fez perguntas. Live maravilhosa, obrigada! Deixa eu ver aqui. Quem tá tendo alguma situação difícil dentro de casa, pode falar aqui. O não, gente, ele é muito importante pra criança, tá? E desde que ela nasce. Quando a gente não dá o não pra criança, quando a gente não ensina a criança a viver a frustração, a gente tá aleijando a criança emocionalmente, tá? Porque vai ser uma criança que lá na frente ela não vai saber dividir um brinquedo com o amiguinho, ou se o amiguinho não quiser emprestar o brinquedo, é uma criança que não vai saber lidar com isso, né? Um adolescente que tende a se tornar possessivo, por exemplo, né? Porque acha que as coisas tudo tem que ser para ele, e um adulto também. Então, é importante dizer o não para a criança, tá, gente? Mas o não precisa ser dito gritando, o não precisa ser dito batendo, tá? Por quê? Você entra na mesma birra que a criança. Tem uma criança fazendo birra. Se você começa a gritar com a criança, vão ter duas fazendo birra, né? A sua maturidade emocional, ela vai para o mesmo nível da criança. E aí não existe níveis hierárquicos, tá? Existem mesmo níveis. Então vocês precisam entender isso. Não adianta gritar com a criança. Você só tá mostrando pra ela que você tá no mesmo nível que ela, tá? Nível de estresse, nível de perda emocional, tá? Tudo isso. Então se você tá ali muito irritado com a criança e você tá percebendo que você tá perdendo o controle, se afasta um pouco ou pede pra uma outra pessoa assumir essa responsabilidade no momento, tá? Mas é importante a criança entender de que você tem essa maturidade para poder lidar com isso. E isso vai fazendo com que ela se sinta segura, tá? E as birras tendem a diminuir também. Agora, a mãe entra num processo, um pai entra num processo de começar a gritar com a criança também. Tem duas crianças fazendo birra. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tá? Tem duas crianças perdendo o controle. É óbvio que essa relação vai continuar assim, gente. Não tem como mudar. Então, não é a criança que vai mudar. É o adulto que precisa mudar sua postura para que assim a criança comece a mudar a postura dela. A criança está se desenvolvendo. A criança está amadurecendo. Tá bom? Obrigada, Artemis. Aqui em casa são gêmeas. Quando eu dou bronca em uma, a outra fica zoando e eu acabo me frustrando, deixando pra lá. A outra fica zoando quem? A irmã ou fica zoando você? Responde pra mim, por favor. Só piora a situação. Em relação ao que, Vanessa? Você concorda com a hierarquia dos pais? Tipo, se a mãe não resolve, ela chama o pai? Bom, olha só, o que eu não concordo é de um discordar do outro na frente da criança, tá? Eu acho que cada ambiente vai ter sua dinâmica familiar,
tá? Vai ter tipo sua forma de funcionamento familiar. E isso é uma coisa que eu tento não interferir muito. Mas o que eu não concordo é, se a mãe tem uma postura, o pai não pode discordar da mãe na frente da criança. Que eles conversem sobre isso longe da criança, tá? Agora, tem coisas de que o pai tem mais facilidade de resolver do que a mãe, né? Ou vice-versa. E aí, os pais vão trocando essas tarefas de forma bem natural, tá bom? Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou alguma coisa? A da irmã. Ela debocha da irmã. Então, é importante você mostrar pra ela que isso é feio e você dá... eu vou usar a palavra punição, mas não é o certo, tá? Mas você dá uma punição pro comportamento dela. Entendeu? Olha, você tá zombando da sua irmã, então você vai ficar sem ver televisão, por exemplo. Porque isso é feio. A mamãe também briga com você de vez em quando e a sua irmã não faz isso, tá? Então é importante ela entender essas coisas, mas sem brigar, sem bater, sabe? Ou sem tentar deixar de castigo, tá? Sim, gente, eu vou deixar a live gravada e eu vou postar amanhã no Instagram. E eu tenho um canal no YouTube que eu quase não uso, mas vou começar a usar, tá? Eu vou passar pro YouTube também, tá? Live incrível. Obrigada, Maicon. Se gritar também. Gente, se gritar também piora tudo. Agora entendi, Vanessa. Se gritar piora tudo. A criança tende a ficar mais nervosa, a chorar mais ainda. E aí é só o caos. Ela não vai conseguir entender, assimilar o que é certo e o que é errado naquele momento, tá? Mais alguma dúvida, gente? Me falem, por favor, tá? Desculpem. Tem alguma situação que vocês estão vivendo aí e que queiram compartilhar, tá? Vanessa, a questão do pedido de desculpas é isso, tá? Começa a fazer ação com a criança, tá? Pra ela começar a entender o sentido da desculpa. Quantos anos ele tem mesmo? Eu esqueci. Como fazer se a criança não gosta de emprestar os brinquedos? Teve um dia que o José deixou de levar o brinquedo para a casa do amiguinho só para não emprestar. Essa fase do egoísmo, gente, ela é um pouco natural, tá? Mas não pode se tornar normal. A fase do egoísmo da criança mais ou menos isso, 3, 4 anos, tá? Se torna normal, porque a criança, ela começa, foi o que eu falei pra vocês, ela começa a entrar naquela fase do é meu, sou eu, porque ela começa a entender ela como ela própria, tá? Então ela tende a não querer emprestar. Então, mais uma vez, é trabalhar com a ação. Se ele não quer levar o brinquedo pra emprestar pro amiguinho, tudo bem. Ele tem todo o direito disso. Só que você vai conversar com ele. Se chegar lá e ele quiser brincar com o amiguinho e o amiguinho não quiser emprestar, ele vai ter que aceitar, né? E aí, na hora, ele pode até dizer que concorda. Ok, mamãe, tudo bem, né? Mas vai chegar lá, a probabilidade disso acontecer é grande. Ainda mais se tiverem a mesma idade. E aí, o que vai acontecer? Você vai trabalhar com ele ali na hora. Você lembra que você não quis o seu brinquedo? E você vai pegar outros brinquedos e vai trabalhar para que ele escolha. Aqui, ó, tem esse e esse, vamos brincar? Né? E trabalha com a criança ali. Ou você, na hora, você trabalha com a criança. Olha, ele vai brincar 5 minutos e você brinca 5 minutos. Ele vai brincar 5 minutos e você brinca 5 minutos, tá? Pra criança começar a entender de que ela pode brincar e o amiguinho também. Ela pode brincar e o amiguinho também, tá? Mas sempre com ação. Palavras com ação, tá? Palavras só ditas ao vento pra criança não vai fazer muito sentido. Deixa eu ver aqui. Você indica algum material para aprender mais sobre as fases de desenvolvimento? Aprender como devemos agir em cada fase? Evelyn, tem 2 livros que eu gosto muito. Um livro se chama O Cérebro da Criança, tá? Ele tem a capa azul e ele fala exatamente do desenvolvimento cerebral e ele dá dicas, inclusive, de como agir em cada idade, de como fazer perguntas em cada idade. Deixa eu pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Calma aí. É esse daqui, O Cérebro da Criança,
tá? E aí no final do livro, inclusive, tem várias tabelinhas, né, por idade, por mês, que ele vai te ensinando a lidar, a conversar com a criança. Tá? É um livro que não é caro, super acessível, e ele tem vários desenhos dentro dele que te ajudam a entender, tá vendo? Te ajudam a conversar com a criança. Eu gosto, ele é bem ilustrativo, eu gosto muito dele, tá? Então, O Cérebro da Criança. E um outro livro que eu gosto muito, tá? Ele é muito didático também, que se chama Disciplina Positiva para Crianças de 0 a 3 anos de idade, mas também tem para crianças maiores, tá? Tem O Cérebro do Adolescente também, quem quiser, tá? Então, por enquanto, são essas leituras que eu indico para vocês. Tá, gente? Mais alguma dúvida que vocês tenham? Adorei essa live, adorei a participação de vocês. Obrigada! Vou finalizando por aqui, se ninguém tiver mais alguma dúvida. E obrigada. Vou salvar o vídeo. Vou deixar ele salvo. Amanhã eu vou publicar aqui na minha página no Instagram. E vou tentar também publicar no YouTube. Tá, gente? Obrigada aí por pedir. Obrigada aí pela sugestão. É na insistência, né? Porque ele nunca aceita as sugestões e acaba fazendo a birra. Sim, Vanessa, é na insistência, tem que ter paciência e gentileza. E sempre lembre de dar outras opções para ele, tá? Ele não pode isso, mas você pode isso ou aquilo, o que você escolhe. Sempre lembre de dar opções, soluções para o seu filho. Tá? É muito importante ele entender isso. O não, ele nem sempre finaliza, aliás, na maioria das vezes ele não finaliza só no não, tá? Você pode achar outras soluções, que isso é pra vida. Tá? Até pra gente adulto. Imagine se uma pessoa fala um não pra você e você para ali, você não desenvolve mais, você não evolui mais. Isso é pra criança também, tá? Deixa eu ver aqui. Muito boa live, obrigada por compartilhar conosco seus conhecimentos. Obrigada, Evelyn, que bom que vocês gostaram. Obrigada, Glenda. Obrigada, Daniele. Então, gente, vou ficando por aqui. Um beijo. Semana que vem vai ser a live sobre o sono infantil, tá? Vou divulgar no Instagram, mas semana que vem vai ser o tema sobre o sono. Seu filho tá com dificuldade de dormir, seu filho não tá dormindo a noite inteira, né? Seu filho tá tendo pesadelos, por exemplo. Então vai ser sobre esse tema na semana que vem, tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho de vocês e até a próxima. Beijos, beijos. Se cuidem, tá bom? Tchau, gente!